Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muito... Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda espiritualidade amiga aqui presente, por mais essa oportunidade, por mais esse tratamento espiritual. A alegria de estarmos juntos com os nossos entes queridos da espiritualidade. É um momento que encarnados e desencarnados somos um só, todos buscando essencialmente a mesma coisa: a paz, a serenidade, o conhecimento, a oportunidade de fazer melhor. Nesse momento é importante que a gente agradeça principalmente a Deus, que nos concede a vida, que nos concede o tempo e todas as oportunidades. A Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, nosso companheiro de todas as horas. Aqueles também que convivem conosco na jornada humana, que de alguma forma aprendemos e ensinamos. E nessa troca diária de experiências é que nós vamos nos burilando, quebrando as nossas arestas, evoluindo, crescendo, ampliando os nossos horizontes. E é nesse momento, já desligado do mundo lá fora, daqueles problemas, da rotina, é que nós mergulhamos de corpo e alma nesse ambiente de paz. E na medida que nós vamos relaxando, a espiritualidade se aproxima, nos envolve, nos abraça, nos acolhe. Recebemos um passe espiritual, o aconchego de um abraço, um beijo de um amigo querido. Nessa doutrina que primeiro nos acolhe, depois nos esclarece e depois nos ajuda num processo de libertação. Amplia os nossos horizontes ao ponto de sermos todos irmãos, independente de qualquer diferença, proveniente da mesma causa que é Deus, caminhando na mesma direção que é a perfeição relativa, mas todos por caminhos diferentes. Saímos do mesmo ponto, chegaremos no mesmo ponto. E nessa diversidade de experiências e caminhos é que nós vamos entendendo toda essa grandiosidade, toda essa diversidade, todas essas oportunidades. Então que o sentimento de gratidão realmente tome conta dos nossos corações. Que assim seja. Antes da gente começar a aula de hoje, eu vou falar uma coisa, alguns de vocês já sabem, mas é bom a gente estar sempre relembrando, ressignificando, né? Nós trazemos, isso faz parte inclusive da aula de hoje, nós temos dentro de nós algumas cristalizações. O que são cristalizações? São coisas que estão conosco há milênios. São palavras, especificamente palavras que estão conosco há milênios. E essas palavras chegam um momento que já fizeram muito sentido para nós, mas chega um ponto que elas começam a incomodar. E por que elas começam a incomodar? Porque a gente precisa necessariamente evoluir. E à medida que a gente evolui, a gente precisa de novos horizontes. Então algumas palavras que já foram muito importantes e que precisam ser ressignificadas dentro de nós. Não que elas estivessem erradas, elas estavam adequadas ao momento, a uma necessidade, a uma interpretação. Então Deus não violenta convicções. Ele dá para cada um dos seus filhos aquilo que ele precisa naquele momento. Mas a evolução é um determinismo divino. Então existem duas palavras que estão dentro de nós, existem várias, tá? Hoje eu vou pegar duas palavras, depois tem outras também, que é a questão do pecado e salvação. São duas palavras que doem, né? O que é o pecado, o que é a salvação, né? E a gente fica imaginando que tipo de delito, que tipo de crime, que tipo de situações pode acontecer para a gente ofender a Deus a certo ponto que Ele nos conceda a pena eterna. Eterna é muito tempo, vocês não acham?
é por toda a eternidade. Se as nossas leis, né, que precisam ser aprimoradas, que precisam ser melhoradas, que precisam ser atualizadas, elas passam por constantes renovações, e para uma pena nossa, um delito que seja, você tem um tempo, não tem? Alguém pode te condenar a 100 anos de prisão, tudo bem? Ok, mas o que acontece depois do 100º ano? Um dia depois, você está livre e você não deve nada, vocês concordam? Você está quite com a sociedade. E por essa linha de raciocínio, a gente fica imaginando se as nossas leis, né, que precisam de constantes revisões, tem um limite de tempo? E que tipo de delito é a pena eterna? Eu fico imaginando que pena que é essa, que ofendeu a Deus ao ponto de nos condenar à pena eterna. Pena eterna, então, uma outra palavra que nós temos dentro de nós que precisamos ressignificar. É necessário que a gente olhe a pena eterna como quem está sofrendo parece que o tempo não passa. Aí sim, para quem odeia, o tempo não passa. Então parece que você está com aquilo o dia todo dentro de nós. Aliás, somos nós que passamos pelo tempo ou é o tempo que passa por nós? Interessante isso, né? Porque como é que eu consigo entender isso de forma mais clara? Todos nós aqui, em algum momento, já pegamos o metrô, sim ou não? Quando você entra no metrô, qual é a impressão que dá? Que você está parado e que tudo está passando. Não dá essa impressão? É o contrário, vocês concordam que é o contrário? A realidade é o contrário. Você entra no metrô, você sente a impressão, quando ele começa, que tudo está passando e você está parado. E é o contrário. Tudo está parado e é você que está passando. Então o tempo está parado. Nós que estamos passando. Entenderam? Então o tempo ele é único. É um presente contínuo. Nós temos o tempo cronológico, que é uma das nossas referências. Nós precisamos dessa referência chamada tempo cronológico. Ok? Mas na verdade o tempo, ele não existe. Ele é um presente contínuo. Então penas eternas é quando você não se liberta daquele sofrimento, daquela dor, e você fica com aquilo o dia todo dentro de você. Eterno nesse sentido, parece que o tempo não passa. A partir do momento que você olha para aquilo de uma outra forma, acabou o problema. E olha que interessante isso. Chega um momento que, por pior que seja a situação, você cansa dela. Você cansa dela. Você esgota. Chega um momento que você fala, chega, eu não quero nem pensar mais sobre isso. Acabou o problema. Você fazia 10, 20, 30, 40 anos, você estava enroscado naquilo, chega uma hora que você fala, chega, cansei, parou. Olha, interessante. Veja como o espírito, essência, centelha, mônada, que não vive num tempo cronológico, vive num tempo contínuo, chega uma hora que, por força das circunstâncias, e existe um determinismo divino chamado evolução, chega uma hora que aquilo esgota dentro de você. Aquela situação, aquele sentimento, aquilo esgota dentro de você. Tem um tempo determinado. Então o próprio sofrimento tem um tempo determinado. Aparentemente eterno, aí entra penas eternas, mas é uma sensação que o tempo não passa, não é um tempo cronológico eterno. E quando Deus nos criou, sabia, claro, evidente, ok? Que a fase provas e expiações, a nossa fase, é a fase mais complicada da evolução. É essa fase aqui, ó. Não é a fase da regeneração. A fase das provas e expiações é aquele doente que não acredita na própria doença. E da regeneração é o doente que acredita na própria doença. Essa é a diferença. Crer em Deus vai até a regeneração, tá? Dali para cima não precisa mais. Por quê? Porque você sente Deus. Você não precisa mais ter crenças. Você sente como nós sentimos o sol. Nós sentimos, mesmo que ele não apareça, a gente sente o efeito do sol. Chega um momento que o espírito começa a sentir a presença de Deus, ok? Eu não estou falando do Deus das religiões, tá? Esse é Deus do planeta de provas e expiações. Estou falando de um Deus com letra maiúscula. Um Deus, inclusive, que a palavra eu está dentro dele.
Onde eu me localizo em Deus? No centro. A palavra Deus já me diz exatamente onde é a minha localização. O eu que tem na palavra Deus. Então, à medida que a gente vai ressignificando, a palavra pecado e salvação. E como que a doutrina espírita nos ajuda a ressignificar a palavra pecado e salvação? Pecado, quem lembra? Desvio temporário de rota. Anotem porque vai cair na prova, tá? Desvio temporário de rota. É um desvio, você estava numa rota, ok? E você pegou um desvio, por alguma razão. Por alguma razão. Quando, por analogia, né? Por analogia, eu preciso sair de Jundiaí e ir para uma cidade que eu não conheço, o que nós fazemos hoje? Ligamos o GPS, não é isso? Hoje, qualquer pessoa faz isso. Pode acontecer de eu me perder com o GPS? Já aconteceu isso com vocês ou não? Mesmo com o GPS? E o que o GPS, quando você erra, o que ele fala? Corrigindo rota, não é isso? Corrigindo rota. Olha que interessante. Ele não me coloca no destino. Ele me coloca mais ou menos aonde eu me perdi, para que eu pegue a minha estrada novamente. Posso me perder 500 metros depois ou não? Então, numa viagem de 100 km, eu posso me perder umas 20 vezes? Posso, claro que eu posso. Então, eu vou cometer 20 pecados. Desvio temporário de rota. A salvação é um GPS que vai nos colocar mais ou menos onde nós nos perdemos. Alguém pode perguntar, tá, cadê o GPS? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na nossa consciência. A nossa consciência sabe quando nós desviamos da rota. E ela não nos acusa. O problema é que a gente justifica e terceiriza. No caso da analogia do carro, você briga com o GPS, você briga com a pista, você briga com a placa, você briga com todo mundo, mas não reconhece que você distraiu. É o que nós fazemos. Nós brigamos com o GPS, ok? Nós brigamos com a pista, com a placa, com tudo, menos reconhecer que nós distraímos, erramos. A partir do momento que você entende o que você fez, você retoma o seu caminho. Então, a nossa consciência é o nosso GPS de fábrica. É o nosso GPS de fábrica. Então, toda vez que eu cometo um pecado, um desvio temporário de rota, meu GPS interno fala assim, corrigindo rota. Eu preciso voltar na rota e continuar a minha estrada. Posso me perder 500 metros depois? Posso. Vai chegar um momento que alguém vai pedir para eu fazer o mesmo caminho. Eu já não vou me perder 20 vezes, vou perder umas 10 só, no mesmo caminho. Pode ser que eu volte no mesmo caminho e não me perca mais 10 vezes, eu me perca 5 vezes, no mesmo caminho. Chega uma hora que eu não preciso mais, nem de GPS, para aquele caminho. Deu para você entender? Aí quando alguém fala assim, aprendi o caminho, falei, então agora você sai da sua cidade, você vai para uma outra cidade, começa tudo de novo. Deu para vocês entenderam ou não? Então, pecado e salvação, na visão da doutrina espírita, é um desvio temporário de rota. E a salvação é corrigindo rota. Ou numa outra analogia, vocês já viram um esporte chamado arco e flecha, ok? Então você tem um alvo e o cara para chegar no centro ali. Quando ele erra, ele não briga com o arco, com o alvo, com a flecha, com o vento, ele não briga, ele se adapta ao meio e ele vai corrigindo a sua postura de acordo com o meio para acertar o alvo. Então quando ele erra, é que ele errou o alvo. Mas à medida que ele percebe o porquê ele errou o alvo e entende o porquê, ele vai mudando a sua postura de acordo com o meio, de acordo com toda a situação e vai melhorando a sua direção. Entenderam? Ficou mais fácil agora? Tira o peso do pecado e da salvação de dentro de nós. Okay? Não é para eu me acostumar com o erro. Aliás, ninguém aprende nada com os erros. A gente aprende corrigindo os erros. Não justificando ou terceirizando.
Então, no planeta de provas e expiações, é uma sequência de situações que acontecem conosco. Nós saímos de um planeta primitivo, ok? Primeiro ano é um planeta primitivo. Estamos tentando sair do segundo ano, indo para uma regeneração que é uma fase intermediária. E a regeneração, os problemas são os mesmos. Alguém está achando que planeta de regeneração... Primeiro que não é externo, tá? O planeta é igual, o que muda é a vibração. Mas se alguém está achando que os problemas não são os mesmos, são idênticos. Não muda nada. O que muda? Nós que mudamos frente aos problemas, ok? Nós que damos o peso para aquilo. Tudo tem um tamanho, tudo tem um peso. Nós que aumentamos o tamanho daquilo, o peso daquilo, ok? Mas à medida que você dá o problema, o tamanho do problema, e troca a palavra problema por desafio, você não tem um problema, eu tenho um desafio. E eu vou fazendo o meu melhor, não o meu possível, mas o meu melhor. Dá para melhorar? Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Claro que dá, mas essa melhora tem que ser gradativa. E não é só o intelecto, é o ser humano como um todo. Aí entra o tema da aula de hoje, chamado O Homem de Bem. Vamos lá então. Primeiro, perfeição versus perfeccionismo. Alguém aqui é perfeccionista? A Fátima até se escondeu essa hora, ok? Fátima, o perfeccionista, pessoal. Primeiro que, outra coisa que a gente tem que corrigir, tá? Até pouco tempo atrás, nós falávamos, sou um espírito imperfeito. Já falaram isso alguma vez ou não? Então, está errado. Né? Isso é, imperfeição é defeito de fábrica. Tá? Nós não temos o defeito, nós viemos de Deus. Como que Deus vai produzir algo imperfeito? Ok? Nós somos a sua imagem e semelhança. Nós somos perfectíveis. É diferente, ok? A caminho da perfeição. Então eu sou perfectível. Eu vou melhorando. A cada existência eu vou me melhorando. Vou chegar numa perfeição relativa, claro, não absoluta. Mas eu vou chegar numa perfeição relativa. Então eu sou um ser perfectível. E um ser perfectível, ele comete muitos equívocos. E mais de 90% disso é por pura ignorância. Ele não sabe fazer melhor. Então, mas à medida que ele vai olhando, que ele vai reciclando, que ele vai ressignificando, ele vai perceber, por exemplo, que o perfeccionista, a primeira característica do perfeccionista é que ele não se aceita como ele é. Então existe um problema aí de falta de auto-amor, ou de amor próprio. Então ele quer fazer as coisas milimetricamente. Eu não estou exagerando quando eu falo milimetricamente. Tudo tem que estar milimetricamente no lugar, tudo tem que estar tudo daquele jeito. Se gasta um tempo e uma energia, e o mundo é assim ou não? Não, né? É evidente que o mundo é. E que bom que o mundo não é assim. Não precisa ser desorganizado, bagunçado. Não é esse outro extremo que eu estou falando. Não é esse outro extremo, porque aí é desleixo. Mas o perfeccionista, ele é controlado sistematicamente pela sua compulsão. Olha, ele é controlado sistematicamente pela sua compulsão pertinaz. Não admite errar, necessita ser impecável. Impecável. Chato pra caramba, né? Então, veja, falta de amor próprio, gasta uma energia, gasta-se tempo e não se chega ao objetivo. Porque ele deixa tudo arrumadinho, alguém vai lá e desarruma. Não é isso que acontece ou não? Deixa tudo perfeito, alguém vai lá e tira alguma coisa do lugar, que nem mais para ele é o fim. Não é isso? Isso gera o quê? Conflito, desgaste, frustração, angústia, decepção, não é isso? Porque você cria uma situação que na verdade ela não existe. Ela não existe. Tudo, lógico, tem que estar organizado, limpo, não é essa a questão que eu estou falando. Eu estou dizendo do perfeccionismo, milimetricamente, ok? Então você olha dentro do armário da pessoa, todos os rótulos estão virados assim, tudo acertadinho assim. Já viram alguma coisa nesse sentido ou não? Você fala, caraca,
né? Dentro do armário, né? Ela mora sozinha, inclusive, tá? Mas tudo voltado assim. É só um exemplo, ok? Então, a grande vantagem de ser perfeccionista é que a gente morre logo. Porque ele infarta, ok? Porque o mundo não é assim, as pessoas não são assim. Nada funciona desta forma milimétrica. E tudo funciona de alguma forma, ok? Então, o perfeccionista tem na sua causa, na sua essência, na raiz, uma inaceitação de si mesmo. É como se ele tivesse que provar a todo tempo, que ele é perfeito em absolutamente tudo, nos mínimos detalhes, Isso gera sofrimento, gera dor, gera angústia, seu metabolismo está sempre alterado, vira e mexe, está com dor de cabeça. Por quê? Porque ele vive tenso o tempo todo. Então, o perfeccionismo é um transtorno mental. E a causa é a inaceitação de si mesmo. Diferente da perfeição, de você fazer as coisas cada vez melhor, organizada, limpo, arrumada. É diferente, mas você não sofre com aquilo. Você simplesmente faz o seu melhor, mas entende que as coisas não funcionam de forma milimétrica. Deu para você entender? Então, veja. Olha essa frase. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Nunca serei o mesmo. Quer dizer, a cada dia que passa, eu posso me modificando, eu vou me transformando, eu vou revendo, fazendo uma releitura de mim mesmo. Eu nunca serei o mesmo. E nas outras existências? Quantas existências eu já tive? Quantas existências eu vou ter? Quantas subpersonalidades existem dentro de mim? E de vez em quando uma delas aflora. Aflora ou não aflora? De repente, alguma delas aflora. Até a gente estranha, mas é uma das suas subpersonalidades. Aí a gente fala assim, é o obsessor. Não é o obsessor, é você. É você numa outra existência que aflorou aquela subpersonalidade. Então eu nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. O eu não muda. O eu é único. Desde o momento da nossa criação, simples e ignorante, eu sou o único. Eu sou o único. É lógico que nos reinos anteriores, dependendo do estágio que eu estava, eu vivia aos milhões. Por uma colmeia, quantos milhões de abelhas existem lá? Cada abelha é um princípio espiritual ali, em evolução. Um formigueiro, cada formiga é um princípio espiritual. Então tem momentos que nós vivemos aos milhões, por uma necessidade de sobrevivência. Mas aos poucos você vai se destacando dessa coletividade, vai se individualizando e vamos vivendo em coletividade. Entenderam? Só que numa outra estrutura, de uma outra forma. Então veja, o ser perfectível, o que é o perfectível? Não é perfeccionista. O perfectível é aquele que sabe que está melhorando gradualmente. Ele trabalha lado a lado com a razão. Enquanto o perfeccionista, abraçado na emoção. Entenderam ou não? O perfeccionista abraçado, por quê? O excesso é uma falta. Fazer as coisas de forma milimétrica é o quê? É um excesso, que está o quê? Mostrando, apresentando uma falta. Então, o ser perfectível, ele trabalha com a razão, com o bom senso, com o discernimento. Então, o que acontece? Ele não se altera por pouca coisa. Deu para você entender ou não? Ele não se altera por pouca coisa. Porque ele sabe que dentro daquele contexto, aquela mudança não vai mudar o resultado daquilo. E o que é a razão? É quando o cuidado aproveita que a emoção está dormindo. Olha, interessante essa. Razão é quando o cuidado aproveita que a emoção está dormindo e assume o controle. Porque se deixar a emoção vai fazer um estrago. Então é razão. Aliás, nós já tínhamos conversado sobre isso outras vezes. O que está sobre o meu controle?
Oi? Então, o que está sobre os meus controles? Veja, a única coisa que você está certo, você está certo, você está certo. A única coisa que está sobre o meu controle são as minhas reações frente a situações que eu não tenho controle. Entenderam ou não? A única coisa que está sobre o meu controle são as minhas reações frente a ações que eu não tenho controle. A única coisa que eu consigo tentar ter um controle é das minhas reações frente a situações que eu não tenho controle. A única coisa. O resto eu não tenho controle de absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. E o perfeccionista quer ter o controle de tudo. Tudo. Desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir. Tudo programadinho, tudo. E as coisas não saem como gostaria que saísse. Sempre vai acontecer situações. Porque o mundo é feito do quê? De situações. E são essas situações que vai fazer com que a gente fique flexível, que a gente consiga enxergar o mundo com outros olhos, de um outro jeito. Veja. Tem dois tipos de razão. Tem a razão do orgulho e tem a razão... Essa razão que eu estou falando é racional. É o bom senso, é o discernimento. Exato. Essa razão é a razão do racional realmente, tá? Do racional, do bom senso, do discernimento. Essa é a razão. O homem de bem. Nós já ouvimos falar sobre isso. O homem de bem, ok? Quando a gente sai para perguntar, isso é muito válido, para alguém, o que para ela é um bem, o que é o bem para você? Ela vai falar de acordo com o ponto de vista dela, vocês concordam? Isso é natural, isso é normal. Não tem como ser diferente disso. Então, por mais que aquilo realmente seja um bem, é de acordo com aquele ponto de vista, que é válido de acordo com aquele ponto de vista. Então, se nós perguntássemos para um filósofo, o que é o bem para você? Ele vai falar, é a capacidade de refletir, de analisar, de pensar, de perguntar, de questionar, de se aprofundar, não seria isso? Então, para um filósofo, o bem é essa capacidade de pensar, de refletir, de analisar, de questionar. Se eu perguntasse para um cientista, o que é o bem para você? É a descoberta de algo que pudesse agregar algum valor, alguma descoberta, algum bem material, alguma situação, alguma tecnologia, a cura de uma doença. Está errado ele? Não, claro que não. Do ponto de vista dele, ele está perfeito. Se eu perguntasse para um religioso, o que é o bem para você? É a interpretação dos textos sagrados, de uma forma iluminada, inspirada, não era isso? Então, para um religioso, o bem é ele olhar para os textos sagrados, independente de qualquer rótulo religioso, e ter uma interpretação baseada na essência, no fundamento daquilo que ele está lendo. O bem para ele era aquilo. Se eu perguntasse para um artista, independente da área que ele atua, o que é o bem para você? É a inspiração, não é isso? Dentro daquela arte, dentro daquilo que ele faz, é a inspiração para que ele possa fazer aquilo, para que ele possa demonstrar aquilo. Percebam que independente do caminho que eu for, sempre eu vou ter uma resposta. Todas são válidas, mas todas são exclusivistas e com uma forte tendência do ego. Sim ou não? Que cada um olhou pelo seu ângulo. Não está errado, mas está olhando pelo seu ângulo, somente pelo seu ângulo. Mas o que é o homem de bem no Evangelho? Eu não estou falando do religioso. Olha, interessante. Para aquele que despertou para a realidade espiritual, não estou falando de religião, de fé, de filosofia espiritualista, não. Mas para alguém que já se despertou para o transcendental, que já percebeu que existe algo fora dos 5 sentidos físicos,
já sentiu isso, já percebeu isso com o sexto sentido, o bem toma uma outra conotação, toma uma outra dimensão. Respeita todos os pontos de vista, porque todos são válidos. Mas a visão dele, o bem, é muito mais do que uma visão exclusivista, movida muitas vezes pelo ego. Então, para aquele que se despertou para o transcendente, para algo além da matéria, independente, o bem é tudo aquilo que tem a ver com as leis maiores, a lei do amor. Olha, interessante isso. Olha que visão que abre. É uma visão que abre, que acaba ampliando. Está escrito assim, ó, seus pensamentos, palavras e atitudes, seus pensamentos, palavras e atitudes. E por que essa sequência? O espírito pensa, a mente reflete, o corpo executa. Entenderam ou não? Então nós somos uma energia pensante. Então a primeira coisa que vem em nós é o pensamento. O que a nossa mente faz é achar palavras, frases, textos que possam materializar os nossos pensamentos. Entenderam ou não? Tudo que chega no espírito chega na forma de vibração. Vibração, ok? Estou falando do espírito essência. Tudo chega na forma de vibração. Essas vibrações, elas são o quê? Interpretadas. Aí ele joga isso para a mente vai buscar palavras, frases e textos e situações para que ele pudesse materializar aquilo. Vocês já tiveram dificuldade em estar sentindo uma coisa, tentar falar sobre aquilo e ficar muito longe daquilo que você sentiu? Que não ter palavras para decifrar aquilo? O que você está sentindo é muito maior do que aquilo que você falou que era. Por quê? A vibração foi muito além das palavras. Mas muito além das palavras. Superou o significado das palavras. Então o espírito ele sente vibrações que as palavras muitas vezes os limita. Ele não consegue se expressar pelas palavras. Então, primeiro ele pensa, depois ele fala e depois ele age. É interessante isso. O espírito pensa, a mente reflete e o corpo executa. Então, para aquele que já entendeu o bem de uma forma mais ampla, ele respeita todos os pontos de vista, mas ele entende que o bem realmente é aquele que está em consonância com o todo. É o bem de todos. O bem é o bem de todos. A paz para todos. Ok? Mas cada um vai sentir de acordo com o seu momento, de acordo com a sua necessidade. Pare para pensar. No nosso cérebro, você tem uma reação química, certo? E um impulso elétrico. Acontece isso simultaneamente. Quando você olha alguma coisa para decifrar qualquer coisa, uma cadeira, por exemplo, uma cadeira é um impulso elétrico. Todo mundo sabe que é uma cadeira. Ninguém vai duvidar que aquilo é uma cadeira, porque é o mesmo impulso elétrico e todo mundo vai, isso é uma cadeira, ok? Gostar ou não gostar da cadeira é uma reação química. Então uns gostaram da cadeira, os outros não. Eu gostei, outros não gostei da cadeira. Perceberam a diferença ou não? O impulso elétrico é uma identificação de um objeto, seja qual for. Uma cena, um filme, tudo é esse impulso elétrico, são os mesmos impulsos elétricos. Porém, gostar ou não gostar é uma reação neuroquímica. Gostei do filme, e outros falam, não gostei do filme. Como assim? Não gostei. Perceberam? A reação química elétrica foi igual, mas a reação química foi diferente. E à medida que a gente vai se espiritualizando, nós vamos melhorando algumas situações dentro de nós. A gente começa a enxergar um bem como um todo. Você pode estar na sua profissão, você pode ser um filósofo, você pode ser um religioso, um artista, um cientista, mas a sua visão do bem passa a ser outra. Não é só aquilo que você faz, não é só aquilo. Aquilo é importante, claro, mas a sua visão do bem é o bem de um todo. Então você pensa no coletivo. Você pensa no coletivo, de acordo com as leis maiores, de acordo com a lei do amor, ok?
Lembram da frase? A moeda de intercâmbio universal chama-se amor. Os espíritos superiores, que não usam palavra articulada, eles não precisam usar a palavra articulada, ok? Eles trocam vibrações. Então, pela vibração, eles conseguem se identificar e saber exatamente o que um outro está sentindo e pensando. Não precisa de palavras articuladas. Você fala, mas isso é impossível. Não. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. O nosso olhar pode dizer muita coisa ou não? O nosso olhar diz muita coisa. E eu não preciso de palavras articuladas. O olhar já fala muita coisa. Então é uma analogia, ok? Livro dos Espíritos fala assim: o corpo procede ao corpo, o espírito não procede ao espírito, ok? Então o corpo vem dos nossos pais, claro, é uma lei genética, mas o espírito não vem exatamente dos nossos pais. E diz no Livro dos Espíritos que esse corpo atual não tem nenhuma relação com o corpo anterior. Tudo bem? Entenderam? Posso pôr uma vírgula por conta própria? Agora essa vírgula que vai pôr sou eu. Ok? Tem algo que fica. Materialmente falando. Materialmente falando, tem algo que fica. O que seria? O jeito de olhar. O jeito, eu não estou falando, ok? Da genética. O jeito de olhar tende a ser o mesmo. É físico isso. O jeito de olhar. A forma de olhar. Ele vai expressar esse jeito no próximo corpo. Então, o jeito de olhar, que é uma forma material, fica a mesma. Então, eu trago alguma coisa? Trago. O jeito de olhar. Pode mudar a genética, não é essa a questão. Mas o jeito de olhar muda. E à medida que eu vou evoluindo, eu vou mudando o meu jeito de olhar. E por que o olhar, pessoal? E por que o olhar? Né? Qual é a relação dos olhos, no caso? Os olhos são o espelho da alma. Os olhos são o espelho da alma. Vocês já repararam que quando a gente está muito bravo ou muito chateado, a gente não olha no espelho? Repararam isso ou não? A gente foge do espelho? Isso é inconsciente, tá? Você não pensa em não olhar no espelho. Você simplesmente não olha. E por que você não olha? Deu para você? O que o espelho faz? Devolve. Você bate lá e vem aqui, ó. Então aquele ódio, aquela mágoa, aquele, sabe, sentimento, ele bate lá e volta, porque é um espelho. Ele reflete as suas vibrações e elas voltam para você. Então você olha para o espelho e você se afasta, porque você está refletindo no espelho os seus sentimentos que estão retornando para você. Olha, interessante isso. Então os olhos são o espelho da alma. Então o olhar, através de um olhar, eu não preciso nem de muitas palavras. Exato. Né? Então veja, como nosso olhar, não tem como você disfarçar. Você pode disfarçar tudo, absolutamente tudo, menos o seu olhar. Porque o seu olhar é um espelho da sua alma. O que você estiver sentindo, você está colocando para fora através do seu olhar. Um óculos escuro resolve o problema, se for o caso. Ok? Se for o caso. Mas percebam que, né, o olhar nosso diz muito de nós. O olhar nosso diz muito mais do que as palavras. Mas muito mais do que as palavras. Então o homem de bem é aquele que foi reeducando os seus valores internos, olhando de forma mais ampla, não exclusivista, e por mais que ele estivesse dentro de um padrão, ele olha de forma mais ampla, ele olha como um todo, e ele percebe que só existe a mesma lei que organiza tudo, do micro ao macro. É a mesma lei, não existem duas leis. As leis de Deus são únicas. De um princípio espiritual que está sendo criado agora, para um Cristo. São as mesmas leis. Não existem duas leis.
só que elas estão adaptadas, condicionadas no seu momento evolutivo. E à medida que você vai desenvolvendo, você vai ampliando, você vai colocando essas leis em práticas para você. Eu diria até que o processo evolutivo é um processo egoísta. Olha que interessante, o egoísta aí num bom sentido. Vamos ressignificar a palavra egoísmo também. Porque se Deus, vamos imaginar aqui, se Deus é uma força centrípeta, ok? Para fora, centro para fora é centrípeta, está fugindo. Nós somos uma força centrífuga. Entenderam ou não? Nós pegamos tudo que está fora e jogamos para dentro, não é isso? Então existe todo o universo está à nossa volta, onde nós vamos buscar todo esse conhecimento, todas essas experiências, para jogar para onde? Para dentro, não é isso? Então esse processo evolutivo, entre aspas, claro, é um processo egoísta. Egoísta no bom sentido. Porque se Deus expande, nós buscamos tudo isso e colocamos dentro. Então temos um universo inteiro à nossa disposição. Um universo inteiro. Todas as experiências, todas as vivências, todos os seres estão mergulhados, todos os seres estão mergulhados nesse processo evolutivo. Todos os seres estão mergulhados. Bilhões de anos separam um dos outros, até aí sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas todos estão num processo, no mesmo processo evolutivo, inclusive, por caminhos diferentes. Simples e ignorantes, sábios e virtuosos. Todos nascemos simples e ignorantes, todos chegaremos na condição de sábios e virtuosos e continuaremos evoluindo. A evolução não para. Para nós é difícil entender a evolução não para. Por quê? Porque nós não temos analogia, não temos palavra. A dificuldade do finito querer entender o infinito. Do material querer entender o imaterial. Entenderam? É essa a dificuldade. Como que o material vai entender o imaterial? Como que o finito vai entender o infinito? Então falta analogia. Falta analogia. Uma vez perguntaram para espíritos muito superiores como é que Deus criou tudo. Eles disseram o seguinte: não sei. Eles não sabem. Não sabem mesmo. Espíritos superiores. Aí perguntaram para os Cristos como que Deus criou tudo. Eles disseram assim: fazemos uma ideia, mas não tem como explicar para vocês. Vocês não têm palavras, vocês não têm raciocínio, vocês não têm lógica para tentar entender algumas coisas. Perceberam? Então tem coisas que por hora está fora do nosso alcance. Algum problema nisso? Não, a menos que eu seja perfeccionista. Aí vai me incomodar muito, porque eu preciso saber em detalhes como tudo aconteceu. Então veja, dentro desse processo todo, a doutrina espírita nos ajuda assim: não sei, não sou mais quem fui. Não sou mais quem fui. Mas ainda não sou quem quero ser. Quem sou eu? Olha, interessante, a gente olha para o passado e fala: tá, não sou mais aquela pessoa, já entendi isso, ok? Mas ainda não sou quem eu quero ser. Quem eu sou? Como responder essa pergunta? Aqui está, ó, precisamos primeiro amar quem somos hoje. Essa resposta, que é individual, vem justamente dessa premissa: preciso aprender, parece óbvio, mas não é, preciso aprender a amar quem sou hoje, com todas as minhas qualidades, com todos os meus, não gosto nem da palavra defeito, porque também defeito é algo de fábrica, com todas as minhas situações, meus pontos a serem melhorados. Preciso me amar com os meus pontos positivos e com meus pontos a serem melhorados. Pontos a serem melhorados, a serem reciclados, ressignificados, ampliados. Quando eu penso assim, vocês já repararam que a gente sente o amor de Deus de uma outra forma? Olha, interessante. É como se alguém apresentasse um Deus diferente para a gente. Um Deus
com todo o respeito a todas as religiões, cristãs ou não cristãs, mas que está muito, mas muito além de qualquer concepção nesse sentido. Quer dizer que os deuses das religiões são importantes? Claro que são, mas estou falando de um Deus que está nas subpartículas atômicas, as grandes galáxias. A pergunta, aonde Deus não está? Então, quer dizer, não tem, ele está em tudo. Na linha budista, eles dizem assim, é interessante isso também, ele fala assim, Deus é tudo, tudo é Deus. Ok? Em doutrina espírita, eles falam assim, Deus está em tudo, tudo está em Deus. Perceberam? Porque nós separamos, vamos dizer assim, didaticamente nós separamos, mas nunca estão separados. Então a doutrina espírita nos ensina o seguinte, que é um triângulo, ok? É um triângulo, Deus, Espírito e matéria. É um triângulo, ok? Deus no vértice do triângulo, na ponta do triângulo aqui em cima, né? Deus, Espírito e matéria. É uma tríade. Né? Algumas religiões falam da tríade. Doutrina espírita, a tríade para a doutrina espírita é Deus, Espírito e matéria, ok? É a trindade universal. Podemos separar o Espírito, estudar o Espírito? Sim. Podemos separar a matéria, estudar a matéria? Sim. Podemos tentar separar Deus? Sim. De forma didática. Mas nunca estão separados. Em momento algum você separa uma coisa da outra. Você pode estudar separado, mas tudo está, na verdade, em uma mesma essência. Entenderam? 3 essências diferentes, sem dúvida nenhuma. Mas estão assim, as 3 essências o tempo todo. Então Deus está na subpartícula das subpartículas, hoje se fala em bósons de Higgs, hoje, ok? As grandes aglomerações de galáxias. Deus está em tudo, tudo está em... É como se nós estivéssemos mergulhados. Como os peixes no oceano, nós estivéssemos mergulhados nesse mar de vibração de Deus. E nós somos tudo isso também. Olha que interessante. Uma gota do oceano. Uma gota do oceano. Vocês concordam que uma gota do oceano tem todas as características do oceano? Veja, você tira uma gota do oceano e vai analisar, ela tem as mesmas, uma gota, todas as características do oceano. Uma analogia, se Deus fosse um oceano, nós seríamos uma gota. Entenderam? Temos todas as características, menos uma que é a criação, claro. Ok? Tanto que a gente fala assim, Deus é o Criador, né? Não é bem certo falar isso. O nome correto seria Deus é o Criador. É a letra E aí, ok? Porque o Criador é você criar algo de algo que já existe. Deus criou, entre aspas, do nada. Mas o nada também não existe. Olha como é difícil você começar a partir desse princípio de começar a entender algumas coisas. Mas Deus tirou o universo e os espíritos do nada, dentro da nossa concepção, dentro da nossa estrutura, ok? Para que pudesse entender alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente se coloca nessa condição, nós somos um homem de bem. Um homem de bem, olha que interessante. Ele pensa, antes de tomar uma atitude, ele pensa uma vez. Ele pensa, ele reflete, ele analisa, ok? Ele faz na segunda. Ele não deixa para a terceira. Olha que interessante isso. Um homem de bem, ele pensa, ele reflete, analisa sobre as suas próprias emoções e toma a ação. Ele não espera, mas depois eu vou pensar novamente. Não, porque ele está procrastinando. Um homem de bem não procrastina. Ele pensa, ele reflete, ele analisa e toma uma decisão. Esse é o homem do bem. Mas no que ele está pensando, no que ele está refletindo, no que ele está dizendo? Suas próprias emoções. Suas próprias emoções. Há um tempo atrás, eu chamei vocês a uma reflexão da seguinte forma. Eu disse o seguinte: o que me incomoda realmente é o outro, é o que eu sinto em relação ao outro que me incomoda. Olha que interessante.
É exatamente o outro ou é o que eu sinto em relação ao outro que me incomoda? Se eu entender que é muito mais do que eu sinto, ok? Então o problema não é o outro. Eu posso não concordar com a atitude do outro, claro, não é essa a minha questão. Mas se está me incomodando, o problema está mais aqui do que lá. Está mais aqui do que lá. Por que aquilo me incomoda tanto? Por que aquilo me angustia tanto? Por que aquilo me estressa tanto? A gente acaba terceirizando isso. Não. O homem de bem, ele analisa a si próprio. Por que eu estou tão angustiado em relação a isso? Por que eu estou tão estressado em relação a isso? Por que eu estou? Ele reflete sobre ele mesmo. Sem querer terceirizar, sem querer justificar, ele traz aquele, pode não concordar com as atitudes das pessoas. Não é essa a questão. Tem uma frase que diz assim: eu te amo, eu só não gosto mais de você. Entenderam? Olha, interessante essa frase. Eu te amo, eu só não gosto mais de você. O amor não mudou. Porém, as suas atitudes, deu para você, já não condizem mais com aquilo que para mim é importante. O sentimento não mudou. O que mudou foram essa situação. Então, às vezes a gente quer mudar isso aqui. Não, você ressignifica isso. Revê isso. Então o sentimento não muda. O muda você refletir sobre o que você sente. Então a doutrina espírita, filosofia, ciência, religião, acolhe, esclarece e liberta dessas amarras, dessas correntes que nós temos dentro de nós. Tem um trecho do livro Paulo e Estevão, quem leu Paulo e Estevão, é um dos livros mais populares, principais, vamos dizer assim, um clássico dentro da doutrina espírita, é uma série de 5 livros. E Paulo tinha uma noiva. E quando ele estava muito estressado, ele era um homem extremamente estressado, para quem não sabe, ele ia conversar com a noiva. Ok? E ele se debruçava, ele era, dizem pelo menos, um homem de mais de 2 metros de altura, forte e tal. Ela era pequenininha, magrinha, ok? E às vezes ele ia conversar com ela. Ela pegava ele no colo e falava assim, 4 palavras. Primeiro, ame. Primeira palavra, ame. Quer dizer, faça tudo com amor. Tudo que for fizer, faça com amor. Segundo, trabalhe, quer dizer, se mantenha ativo. Se mantenha ativo. Primeiro, faça tudo com amor, tudo, absolutamente tudo. Segundo, trabalhe, se mantenha em constante atividade, ok? Pode ser intelectual, pode ser braçal, qualquer atividade, qualquer ocupação. Ame, trabalhe. Espere. Por que espere? Porque tem coisa que não está sob o seu controle. Simples assim. E a última, perdoe. Ame, trabalhe, espere e perdoe. Ainda bem que só serve para o Paulo isso, né? Não serve para nós isso, serve? Quando eu falo em perdoe, para o Paulo no caso, quem que vocês acham que ele estava precisando perdoar? As pessoas que ele mais amava. Os amigos de infância, porque ele mudou, vocês concordam que ele mudou? E os seus amigos, os seus familiares, que ele amava, lógico, nesse momento, tinham se tornado inimigos dele, devido à conversão dele. E era os familiares e os amigos que estavam perseguindo ele. As pessoas que ele mais amava. Aqueles que cresceram com ele. Então a mágoa que ele trazia era exatamente esse. Ele continuava amando aquelas pessoas. Então ele precisava aprender a perdoar aquelas pessoas do mal que elas estavam fazendo para ele. Significa que só os íntimos nos magoam. Quem está longe não consegue fazer isso. Já repararam ou não? Então veja, guardem, tá? Ame, nessa sequência. Ame, trabalhe, espere e perdoe. O homem de bem. Veja, o homem de bem. Isso é quase que uma regra para o homem de bem. Ele tem que entender que estava difícil, estava complicado, tinha tudo.
E aqui a gente olha aqui, ó, a angústia da melhora é o impulso da promoção. Angústia da melhora. Por que nós angustiamos? Porque o nosso espírito está pedindo mudanças. Para quem não sabe, angústia é o termômetro da mudança. Pequenas mudanças, grandes mudanças, ok? Nossa vida tem que estar em constante mudança, constante mudança. Tudo aquilo que eu não mudo, tudo aquilo que eu renovo, tudo aquilo vai me angustiando. Então, a angústia da melhora é o impulso da promoção. 3 fatores: o que nós gostaríamos, os nossos sonhos, os nossos ideais, o que se deve fazer para isso e o que se é possível. Quando eu falo possível, pessoal, depois de você ter feito o seu melhor, entenderam ou não? Que tem coisas que não estão no nosso controle. O que está no meu controle? Fazer o meu melhor. Isso está ao meu controle. Então, quando o espírito acaba angustiando, é um bom sinal, porque ele está saindo da zona do conforto, ou da zona do desconforto, ok? Sabe aquela frase maravilhosa, que diz assim, tá ruim, mas tá bom? Eu não entendi essa frase até hoje, pessoal. Por mais que eu já escutei umas 500 vezes, eu nunca entendi essa frase, tá ruim, mas tá bom. Porque ou tá ruim ou tá bom. Como tá ruim, mas tá bom? Veja, porque isso é uma zona de conforto. As pessoas se acomodam com o que está ruim e acham que está bom. Ah, é assim mesmo. Como é assim? Não é assim mesmo. Da forma de olhar a vida, as pessoas, as situações. Então, o homem de bem é esse processo de reciclagem constante. Reciclagem, ressignificação constante. Então, como que se você se identifica um homem do bem? É aquele que está se ressignificando, que está reciclando, que está aprimorando, que está errando, que está caindo, mas ele está aprimorando. Ele olha para trás e fala assim, olha, nos últimos 10 anos eu evoluí 1 milímetro. Ele faz festa, mas ele evoluiu 1 milímetro. Ele já não é mais a mesma pessoa. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele já conseguiu ressignificar algumas coisas. Então não importa, porque o processo é lento, é gradativo. Você tem que passar às vezes pela mesma experiência N vezes, até que você vá olhando para aquilo com outros olhos. Com outros olhos. E o espírito ele vai se aprimorando, ele vai se aperfeiçoando, ele vai crescendo dentro de si. O maior universo não é o que está fora de nós. O maior universo ainda desconhecido por nós é o que está dentro de nós. Umbral interno é muito pior do que o umbral externo. O umbral externo é só um reflexo do umbral interno. Aí você coloca milhões de espíritos juntos, aquilo vira um umbral. E você pode colocar esses espíritos no lugar mais paradisíaco que existe. Ali vai virar um umbral. Você pode colocar numa praia maravilhosa, aquilo vai virar um umbral. Deu para você entender ou não? E você coloca 1000 espíritos do bem num lugar extremamente complicado e difícil, aquilo em pouco tempo se torna um oásis. Entenderam ou não? Porque é vibração. É uma questão de afinidade. Você tem espíritos, aliás, os espíritos se atraem por afinidade. Então são milhões de espíritos. Planeta Terra hoje, 8,5 bilhões de habitantes aproximadamente. Veja, todos provas e expiações. Então, teoricamente falando, temos a mesma afinidade. Teoricamente falando. Mas dentro disso você tem grupos de espíritos diferentes dentro de provas e expiações. Ok? Você tem uma faixa. Você tem uma faixa. Então, o homem de bem é aquele que amplia a sua visão. É aquele que olha para si mesmo, reconhece esse Filho de Deus, sabe que tem pontos positivos, tem pontos a serem melhorados dentro dele e trabalha diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, dentro da sua própria melhora. Ele traz o quê? Paz. Paz, paciência, não é isso? Ciência da paz. Como se constrói a paciência? E aí? Como se constrói? Porque ela é construída, tá? Ela é construída.
quando acontece um fato, uma situação, parece que aquela pessoa reagiu de uma forma menos sofrida. Parece que ela conseguiu um equilíbrio. Quem que deu isso para ela? Onde ela conquistou isso? Pare para pensar. Situações parecidas, que acabam derrubando uma pessoa. Lembra a estrutura de vidro, a estrutura de plástico e a estrutura de ferro? Lembra disso ou não? De qual estrutura nós somos formados? De vidro, de plástico ou de ferro? Mas para se construir uma estrutura de ferro, né, como analogia, eu tenho que fazer o quê? Me fortalecendo. Do que eu me alimento diariamente? Veja. Pare para pensar. Nós vivemos num turbilhão de vibrações, sim ou não? Todos nós. Um turbilhão de vibrações desconexas. Todos nós. Ok? Encarnados e desencarnados. Mas eu escolho em qual vibração eu vou estacionar. Eu sinto todas eu sinto. Mas eu preciso escolher qual vibração que eu vou estacionar. Então, se eu, logo quando eu acordo, eu busco ter um pensamento positivo, uma leitura edificante, uma prece, ok? Uma reflexão, uma música positiva, algo que traz. Qual é a possibilidade do meu dia continuar bem? É grande, vocês concordam ou não? Se eu já acordo daquele jeito, eu já alimento, nas primeiras horas da manhã eu já me alimento com coisas negativas. Qual é a possibilidade de meu dia terminar mal? Veja, são escolhas. O homem de bem escolheu estar bem. Não quer dizer que ele não tenha problemas, que ele não tenha situações, mas ele diariamente se alimenta com algo positivo. Diariamente. Ele não perde a oportunidade de trazer algo positivo para dentro dele. E à medida que isso vai entrando, vai ficando, quando acontece alguma coisa na vida dele, o que ele tem dentro dele? É aquilo que vem. Então ele consegue o equilíbrio, ou ele menos sofrimento possível, ele consegue ter um discernimento. Ele consegue por quê? Porque ele construiu. Então, paciência você não conquista naquele momento. São semanas, são meses, são anos antes, se autoalimentando de algo positivo. Hoje no mundo, sem ser muito otimista, já sendo, muito mais do que isso, tá? Mais de 3/4 da população mundial, então vocês pegam 8,5 bilhões, divide por 4, multiplica por 3/4 dessa população são pessoas de bem. São pessoas de bem. Existe 1/4 ainda fazendo muito barulho, ok? Então, isso parece que não está. Tem muito mais pessoas, mas muito mais pessoas no mundo hoje pensando na paz, desejando a paz, fazendo algo pela paz. Tem. E nessa vibração é que a gente está sendo diferenciado. Sempre a história que nós escutamos lá atrás de separar o joio do trigo? Lembram disso ou não? Quem separa? Não é alguém que vai separar. Você que separa de acordo com a sua vibração. Você pode estar numa vibração e oscilar dentro daquela vibração. Claro, a gente oscila, somos seres humanos, é evidente. Mas dentro de uma oscilação, aqui ó, alta, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que você sabe. Então, a separação do joio e do trigo não é externo, não é alguém. É a nossa vibração que está nos colocando em contato, em afinidade com outros espíritos. Então, o homem de bem é aquele que olha o bem como um todo, olha a lei do amor, reflete, analisa, revê as suas emoções, está sempre buscando a sua melhora íntima, sempre. Trabalha o auto-amor. Tem as suas feridas que sangram de vez em quando? Tem, todos temos. Mas não reclama. Você concorda com uma coisa, cara, que hoje é impossibilitado a ação de você cometer uma guerra com armas, porque é tão, tão difícil, 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 tão difíc
Sem dúvida. Que você fragmenta o planeta Terra em pedaços. Com certeza. E eu acredito que nós estamos passando por uma guerra de consciência. Sem dúvida. Guerra de consciência. Sem dúvida. Depende de cada um de nós. Sem dúvida. Exato. Porque na verdade, hoje chegou, já chegou o tempo de deixarmos de destruir uns aos outros. Sim. E ainda, como foi dito já na aula passada, é aberto para a última chance. Com certeza. Para todos nós, inclusive. E aí chegou o momento também de deixar de revolta. Exato. Exato. A guerra de consciência. É guerra de consciência. E até porque toda essa situação, né, então, longe ou perto, tanto faz, porque também vivemos uma guerra aqui, está nos dando a oportunidade de posicionamento. Vocês concordam ou não? Veja. 2000 anos de evangelho. Qual é a dúvida? Reencarnamos em religiões cristãs ou não cristãs. Aprendemos a mesma coisa. Onde está a dúvida? Ok? Então, tudo isso que está acontecendo perto e longe é um convite para que a gente se posicione. Para que a gente se posicione. Você está afinizado com o quê? Com o quê? Onde estão os seus sentimentos e pensamentos? Então, é uma oportunidade única. Né? Então, sem dúvida nenhuma, que os espíritos que estão desencarnando, vamos parar para pensar que talvez daqui 100 anos, vamos falar em 100 anos, né? Porque é um tempo mais dilatado aqui, toda essa geração não existe mais? Pararam para pensar nisso ou não? Toda essa geração já não, ninguém, literalmente falando, num tempo de 100 anos, ninguém daqui vai existir. Onde estaremos? Onde que nós estaremos? Em que vibração nós estaremos? Isso é uma certeza, que essa nossa geração, estou extrapolando o tempo, tá? 100 anos, ninguém estará mais aqui. Ninguém, absolutamente ninguém. E tudo isso que a gente deixar, serão outras pessoas que vão usar. Olha, interessante, tudo aquilo que você deixar, que vamos deixar, claro, outras pessoas usarão. Outras. Porque isso faz parte do planeta Terra. É do planeta Terra. Então, onde eu quero estar? Aonde eu quero estar? Aonde eu estou hoje. O fato de estar encarnado e desencarnado não muda nada, tá? Não muda nada. É a sua vibração. Você está aonde está a sua vibração. Ok? Para ficar bem claro isso, vocês, acredito que a maioria de vocês assistiram o filme Nosso Lar. Tem um momento que para mim, foram vários momentos, mas esse momento foi único, porque conseguiu me explicar um monte de coisa, consegui visualizar um monte de coisa. Quando André Luiz veio visitar a esposa, ok? Ele estava em Nosso Lar, na vibração de Nosso Lar, já fazia quase um ano, não era isso? Quase um ano. Ele já tinha feito muitos amigos, ele já tinha reciclado muita coisa dentro dele. Okay? Então ele estava numa vibração positiva, ele veio visitar a esposa, chegou lá, ele viu uma situação, que ela já estava casada novamente, e ele não saiu do lugar, não sei se vocês perceberam isso. Ele sai da casa correndo, fica ali perto do jardim, e muda todo um cenário. Quem percebeu ali, ele não saiu do lugar. Então o umbral não é acima e embaixo do lado. Perceberam onde é o umbral? Ele deixou que os ciúmes doentio, ok? Doentio tomasse conta do coração dele. A vibração dele despencou. Despencou. E nada mudou. A vibração, e ele volta no umbral. Lembram disso ou não? Ali ficou muito claro como o umbral não é em cima e embaixo. É uma questão vibracional. Se você está odiando, você está no umbral. Se você está querendo se vingar, você está no umbral. Se você está num processo de perdão, você já está em regeneração. Entenderam? É uma questão de vibração. Ondas. Tudo são ondas no universo, ok? Frequências. Então você tem ondas longas, ondas médias,
ondas curtas e ondas ultracurtas. Ondas longas, ódio, mágoa, ressentimento, violência, agressividade, são ondas longas. Ondas médias, é o que nós estamos aqui, ondas médias, ok? Vigília. Ondas curtas, é uma meditação, é uma prece, é uma vibração. Ondas curtas. Ondas ultracurtas, seres superiores. No mesmo espaço, no mesmo tempo, no caso aqui é 1 segundo, tá? Pode falar. Se nessa existência eu estou vibrando caminhando, numa próxima eu venho daqui para melhor. Daí para melhor. Posso, eu não vou regredir. Não. Porque eu já aprendi essa lição. Sim. Então eu vou me manter Tudo. nesse padrão. Exato. Perfeito. É assim, tudo que é conquistado vira patrimônio. Ok? Tudo que é conquistado vira patrimônio. Ok? Chega uma hora que aquilo já é patrimônio. Fica inconsciente. Inconsciente. O que é inconsciente? Fica natural. Fica normal. Ok? Então veja, vou dar um exemplo bem básico. De repente você está sozinho num lugar tal, e você tem a oportunidade de cometer algum delito, ok? E você simplesmente não comete, nem passa isso pela sua cabeça. Por quê? É uma lição já aprendida, ou pelo amor ou pela dor, não importa, é importante que ela já foi aprendida e já é um valor seu. Então aquilo nem mexe com você, porque aquilo já é uma lição aprendida. Então as lições já aprendidas, já assimiladas, elas viram patrimônio. Uma vez virada patrimônio, elas se tornam inconscientes. Elas se tornam inconscientes. Pegando o gancho que ela perguntou, viram outros. Ah, sim, outro desafio. Mas aquilo já está, ok? Tem aquela frase, a ocasião faz o ladrão? Não, pessoal, não existe isso. Ele já existia, só faltava a oportunidade. Entenderam ou não? Não é a ocasião. Aquilo já existia, só faltava a oportunidade. Então, uma vez aprendida a lição e assimilada a lição, vira patrimônio. Não regride. Não existe nenhum tipo de retrocesso. Pode falar. Todos nós ficamos com vibração baixa, média, alta. A gente vai subindo. E dentro disso nós temos um grau ou não. E por que a gente tem que passar pelo grau se a gente está num grau dependente do tipo de vibração após desencarnar? Por que necessariamente nós temos que passar por lá? Nós não temos que passar por lá porque nós já estamos nele. A crosta, ela é um dos departamentos do umbral, tá? A crosta, nós estamos na crosta. A condição de encarnado, isso aqui já é umbral. Então nós não temos que passar por ele porque nós estamos nele. O umbral é uma condição vibratória. Por isso que você tem um umbral grosso, médio e fino. No umbral fino, você tem as colônias espirituais. Deu para vocês entenderem ou não? Você pega a região chamada umbral, divide em 3, umbral grosso, médio e fino. No umbral fino tem todas as colônias espirituais. Então o umbral, na verdade, é uma vibração. Você pode estar encarnado ou desencarnado. Você está naquela vibração. Então, por que eu tenho que passar pelo umbral? Eu não tenho que passar, eu já estou nele. Se eu for para o umbral fino, para mim já está ótimo. O que é umbral fino? É o final de um ciclo. É onde os espíritos já começaram a entender algumas coisas. Onde eles concordam com o tratamento. Que eles estão reciclando as suas ideias. Então, o umbral é uma das camadas que o espírito humano, tá? Porque os animais não ficam no umbral, que o espírito humano, provas e expiações, escolas necessárias para que ele possa esgotar dentro dele todo o excesso de egoísmo e orgulho. Então, para que serve o umbral? Para que se esgote até a última gota todo o excesso de egoísmo e de orgulho. Para isso que serve o umbral. Nós faríamos um estrago tão grande, se nós fôssemos para uma camada chamada artes em geral. Primeiro que a gente não ficaria 1 hora lá. Aquilo é insuportável para nós. Verdade, eu não estou brincando, pessoal. Conviver só com o espírito superior, já parou para pensar? Nós não temos estrutura psicológica para isso. Nós temos que viver entre nós. Entre nós. Você vai subindo, literalmente.
ok? Entre aspas, né? Subindo literalmente, ok? Porém, essa faixa chamada umbral é a faixa do esgotamento da inferioridade moral da qual ainda pertencemos. Então não importa estar encarnado ou desencarnado. Agora, quanto tempo nós vamos ficar no umbral? Aí muda. Pode ser por algumas horas, pode ser por alguns séculos. Quem vai definir isso? Nós, entenderam? Veja, eu tenho que passar pelo umbral. Todos os espíritos têm que passar pelo umbral. Por algumas horas ou por alguns séculos? Depende de você, entendeu? Então o umbral é uma faixa necessária para todos os espíritos encarnados. Por exemplo, o Chico Xavier talvez tenha ficado por alguns minutos, entenderam ou não? Ele passou por alguns minutos, já chegou onde é o objetivo dele. Alguns minutos. Uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, por que ela ficou alguns minutos? Não é que ela ficou, ela estava passando. Ela estava passando pelo umbral. Então é apenas um refino, né? Do que você deixou de evoluir aqui. Exato. Né? Exato. Então, o umbral ainda é necessário. Ok? Tudo bem? Tá bom por hoje? Entenderam o que é o homem de bem? Fácil? Quase. Okay? Vai cair na prova, com certeza. Anotem, porque vai cair na prova. Ok? Vamos para a prece de encerramento? Então vamos, nesse momento, agradecer mais uma vez ao acolhimento, ao abraço, às orientações, ao passe espiritual que recebemos. Em algum momento, uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, passistas, auxiliares do campo da saúde, do plano espiritual, se fizeram presentes. Estavam nos analisando, nos envolvendo em muita luz, nos tratando. Cada um de nós recebeu nessa noite aquilo que precisava, de acordo com as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Fomos acolhidos, fomos amparados, fomos medicados, fomos tratados. E em torno de todo esse trabalho estava toda a equipe de segurança, que nós chamamos de guardiões, que nos dão a sustentação, que nos dão o amparo, que nos dão a certeza, a confiança necessária para que a gente possa trabalhar em nome de Jesus. Uma equipe muito grande, dos mais diversos trabalhadores, das mais diversas especialidades, mas todos juntos, nesse ambiente de paz, de amor, de serenidade e de alegria. Agradecemos a Allan Kardec, o nosso codificador, e a todos os espíritos que trabalharam e continuam trabalhando pela implantação do bem no planeta Terra. Que assim seja. Então, uma boa noite a todos vocês. Até a próxima.